Amém. Glórias, glórias, glórias sejam dadas ao nosso Senhor, nosso Rei. Nós entramos adiante do trono do Pai. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Nós adentramos no Santo dos Santos nessa noite para estar em comunhão com o Pai, em comunhão com o Espírito Santo de Deus, com o Senhor Jesus. Nós estamos aos pés do Senhor Jesus, prostrados. Senhor, nós nos prostramos e nos rendemos a Ti, nosso resgatador, Sim. Senhor Jesus maravilhoso, Senhor de nossas vidas. Nós estamos aqui para receber mais de Ti nessa noite, aprender mais de Ti nessa noite. Nós sonhamos e desejamos de todo o nosso ser receber mais de Ti, estar sendo um contigo em todo o tempo de nossas vidas, Pai. Então, em nome de Jesus, venha pessoalmente nos ministrar nessa noite, prepara nossos corações, tira toda distração, abençoa nossa irmã Fabiana, profetiza do Senhor, para que ela venha, em nome de Jesus, ser livre para ministrar, para ser usada por Ti, conforme a Tua vontade perfeita. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dá a ela ousadia, intrepidez, unção, poder, discernimento, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, aumenta mais e mais, em nome de Jesus na vida dela, Senhor. Em nome de Jesus, usa a tua filha, Senhor, e nos abençoe para que nós recebamos no mesmo nível, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode falar, está com a palavra, Fabiano. Seu microfone está fechado. Hoje nós vamos falar sobre o ministério profético, né? Tá ouvindo? Sim, agora tá bom. E hoje, a hora que eu estava pedindo para Deus uma palavra, ele me veio em 1 Samuel, capítulo 9, o versículo 6. E quando Saul tinha perdido as jumentas do pai, né? Ele estava procurando as jumentas do pai, e aí ele já tinha desistido, não achava, e ia embora, e o servo dele disse para ele, no versículo 6, nessa cidade mora um homem de Deus, que é muito estimado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos agora até lá. Talvez ele possa nos mostrar o caminho que devemos seguir. E esse versículo me chamou muita atenção, porque um homem de Deus, e é esse tipo de profeta, esse tipo de o ministério profético, ele foi por muito tempo abafado, e os profetas verdadeiros, a gente se espelha muito nos profetas da Bíblia. E esse tipo de profeta que nós precisamos de hoje em dia. Profetas verdadeiros, profetas que carregam a glória, que têm essa intimidade com o Pai. E que as pessoas possam olhar e dizer, ali mora um homem de Deus. E tudo que ele fala acontece. E o ministério profético, ele funciona como um radar do povo de Deus, como um farol. Ele vai à frente, é como se estivesse na frente de uma batalha, indicando você vai e você vai vencer, ou você recua que você vai perder. E a gente o profeta tem uma capacidade incrível de se conectar com Deus, né? Eu venho aprendendo assim com o Espírito Santo que ele tem uma capacidade incrível dada pelo Espírito Santo de se comunicar com Deus, né? De interpretar sinais, tanto os naturais como os sobrenaturais. E esses sinais, eles nos protegem. E protege também a igreja, o corpo de Cristo, protege a cidade, protege uma nação. O profeta, ele trabalha como um escudeiro. Ele está sempre à frente. Porque como o profeta, ele tem uma intimidade maior com Deus,
o Senhor fala lá em Amós, né, que não fala nada sem dizer a seus profetas, a gente sabe, a gente tem um delay, a gente sabe. Então, por isso que o profeta trabalha como escudeiro, direcionando as pessoas sempre, protegendo. E quando a maioria das pessoas que não escutam, pastores, pessoas que, quando o profeta direciona, não escutam, muitas vezes se dá mal lá na frente porque não ouviu a instrução, né, a direção. E o ministério profético também, ele é caracterizado pela autoridade que a gente recebe de Deus, para falar em nome de Deus. Muitas vezes as pessoas acham assim, o profeta é mal-humorado, o profeta é bravo. Eu creio que a gente sente o coração de Deus, e Deus, às vezes, ele está bravo. Às vezes é uma palavra de correção, e às vezes Deus chora, o profeta está quebrantado, porque Deus chora, Deus tem emoções, e Deus também se alegra. E muitas pessoas, às vezes, não entendem a reação do ministério profético, porque essa reação é conforme o que Deus está pensando, né? O que Deus está falando. E uma das manifestações do profeta também é o poder de fazer sinais e maravilhas, que a gente tem essa segurança, essa intimidade com o Pai, esse dom da fé que a gente usa para profetizar, para declarar coisas boas na vida da pessoa, né? Que as profecias, elas são feitas para edificar, para exortar, para consolar. E quando a gente pensa na palavra exortação, a gente pensa vai corrigir com chibata, né? Corrigir com tipo, colocar o dedo na cara da pessoa e falar, não, você está errado, você está pecando, você vai para o inferno. Se você pesquisar a fundo essa palavra, exortar, essa palavra significa colocar no trilho. E no caso da palavra de Deus, é colocar no trilho da santidade. Essa pessoa está fora da santidade. E às vezes a profecia de exortação para colocá-la de volta no trilho da santidade, no trilho da submissão ao comando do Espírito Santo, da obediência, da unidade da igreja, e no trilho de ser submisso, né, ao controle total do Espírito Santo. Porque, como o apóstolo Paulo disse, que não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Nós passamos a morrer, cada dia a morrer para nós, para a gente trilhar o caminho do Senhor, o caminho de salvação e cumprir a grande comissão. Eu sempre costumo falar que, pelas minhas experiências próprias, que o profeta ele precisa ser treinado. Porque quando nós nascemos profetas, Deus falou para Jeremias que ele colocou na barriga da mãe dele, constituiu ele profeta das nações. Mas chega uma hora na nossa vida que nós somos ativados no profético. Nós começamos essa luz que é ativada em nós, que a Espírito Santo ativa, nós começamos a ter essa conexão com o Pai, nós começamos a ter consciência, a sentir o sobrenatural de Deus. E aí a gente muitas vezes precisamos de ajuda. Eu, no meu caso, quando eu fui ativada no sobrenatural, foi tudo muito intenso. E as unções que eu recebi, tem coisas que assim, o profético escandaliza muitas pessoas. Né? Eu recebi unção da águia, recebi unção do leão, e eu não entendia nada disso. Era tudo muito forte, tudo muito intenso, e eu não entendia. Aí eu comecei a pesquisar, e eu não achava literaturas que falavam sobre o que eu queria saber. E eu comecei a buscar no YouTube, e eu não achei pessoas, pastores, pessoas físicas que me ensinassem sobre o profético, sobre tudo aquele sobrenatural. E Deus começou a descortinar essa intensidade de viver em duas dimensões, em céu e terra. De você ir no tribunal do Senhor, de você subir no trono do Pai
e daqui a pouco você fechar os olhos, está no trono, diante do trono, você abrir os olhos, você está aqui no natural. E isso você tem que ter um treinamento. O Senhor tem me falado muito desde o ano passado sobre escola de profetas, sobre comunidade de profetas, e o Espírito Santo me levou a estudar sobre isso intensamente. Me colocou uma sede, uma fome, um desespero de aprender sobre isso. Foi quando eu cheguei num vídeo do apóstolo Gelson Becker, e aí eu cheguei na pastora Rosane, e eu comecei a conversar com ela, e ela começou a me falar sobre o processo dela, e eu comecei a me identificar, e eu ficava pensando, meu Deus, eu não sou tão louca assim. Existem outras pessoas que sentem, e o passo a passo que a Rosane me disse era exatamente o que eu tinha passado. E eu comecei a descobrir, falava, gente, eu sou profeta. Eu comecei a ter certeza de que eu era uma profeta e de como usar esse ministério profético. Eu fui aprendendo com ela a valorizar qualquer sentimento que eu tivesse. Que Deus nem sempre fala diretamente. A gente precisa interpretar símbolos, a gente precisa interpretar sinais, a gente precisa chega em lugares que a atmosfera, o ambiente muda. E isso tudo a gente vai usando para nos proteger, para proteger pessoas, né? Proteger a igreja. Bem que muitas pessoas não nos escutam, mas a gente sente, fala e avisa que nós não podemos reter também, né, a palavra. E aí eu creio que nós temos que aprender a acessar o poder de Deus. Porque quando muita gente perece por falta de informação, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você aprende a acessar o poder de Deus, a sugar, a extrair o poder da presença, porque não basta só a presença. A presença é importante, é maravilhoso, mas nós temos que aprender a sugar esse poder da presença. E esse poder, ele é assim, quanto você mais suga, mais você tem. Mas a gente precisa liberar. Aí vem a palavra, né, que a gente fica obeso espiritual. Que você suga, 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 e você não libera. E o Senhor Jesus, ele foi claro, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Expulsar demônios, curar enfermos. E isso é extrair poder de nós. Porque o Senhor, ele vem, né? Ele é por todos, ele é por nós, sobre nós e através de nós. Então, nós temos que ter o canal desentulhado para ele usar a gente. E para isso a gente precisa entrar nesse manto de santidade, de adoração, de busca e de sugar, de extrair esse poder. O ano passado eu perguntei para o Senhor, Senhor, o que eu estou fazendo nesse ministério? O que o Senhor tem para mim? E ele dizia claramente para mim, eu te chamei para você combater a religiosidade. E eu falava, como que eu vou fazer isso? Ele falava, você está com a harpa. Ele me levou lá quando Davi entrou dançando, nu, dançando, e Mical zombou dele. E ele falava para mim, você está com a harpa. E ele derramou em mim um ministério de dança, de adoração. E através da dança ele foi me dando armas, armas poderosas, flechas, escudos, lanças, arco e flecha. E com isso eu entendi e eu aprendi que eu posso atingir o que eu quiser. Eu posso dançar em outro país. Eu posso estar dançando aqui na minha casa, no meu quarto, mas estar em outro país dançando, em outra região. E o Senhor vai dando armas poderosas com o profético. E aí a gente vai lá em 1 João, capítulo 2, versículo 27, que é um unção que a gente recebeu, ensina todas as coisas. E é só a gente buscar, que ele vai ensinando.
E a unção, ela é o combustível, né? Ela é a gasolina que vai fazer os dons entrar em funcionamento. Sem a unção, não existe funcionamento. Então, o profeta ele tem que ser ajudado, porque tem muitos profetas na caverna, como eu estava na caverna. Eu fiquei assim, ao ponto de conversar com meus líderes, de conversar com pessoas, e eles não conseguiam me entender. Tinha gente que falava, eu não entendo o que você está falando. Porque o profeta entende o profeta. E eu achei pessoas, né, com poucas pessoas, que conseguiram me entender e conseguiram me inserir nesse ministério, nessa fonte de água viva, que é o ministério profético. São muita coisa para aprender. É assim, tem hora que eu fico pensando, meu Deus, eu não consigo aprender tudo isso. Mas eu também entendo que cada um foi chamado para uma área. E o Espírito Santo, ele nos leva a aprender sobre aquela área. E a gente tem que ajudar outras pessoas. Porque é sempre assim, né? Aquilo que a gente passou, aquilo que a gente venceu, é nessa área que o Espírito Santo envia pessoas. E esse processo que eu já passei de aprendizado no ministério profético, o Senhor está enviando vários profetinhas que ainda não entendem, que ainda não sabem, e o pouco que eu sei, eu estou conseguindo ajudar essas pessoas através da voz do Espírito Santo, me comandando, me guiando. E aí eu fico assim, fico muito feliz e fico assim, sem ar de pensar. Falei, gente, eu não sabia nada, eu achava que eu era uma doida, pensando em águia, em leão e um monte de coisa, e não sabendo se estava no céu, se estava na terra. E agora eu consigo auxiliar algumas pessoas. E eu creio que 2023 vai ser um ano da restauração profética. O ministério profético, ele vai ser restaurado. O Senhor está retido, Jesus está retido no céu, até a restauração de todas as coisas. E a restauração já começou esse ano. As pessoas vão voltar a respeitar o ministério profético. As pessoas vão voltar a consultar, a obedecer o direcionamento. Por isso que nós precisamos de profetas do Senhor. Profetas que buscam, que adoram e que cumprem o chamado, o verdadeiro chamado do ministério profético. E é isso que eu tenho para entregar hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus, Fabiano, glória a Deus. Deixa Deus te usar, ora por nós. Deixa Deus te usar profeticamente. Eu sei que Ele tem muito para te usar. Pode orar por cada um de nós? Vamos orar. Pai de amor, de bondade, de benevolência. Nós te louvamos, Pai, nós te adoramos. Nós amamos a tua presença, Pai, nós anelamos, Pai, ficar contigo. Nós gostamos, Pai, de ficar na tua presença. É verdade. Pai, nos ensina, Pai, a extrair o poder que o Senhor tem. Sim, Nos sim. ensina, Senhor, a te amar mais e mais. Nos ensina, Senhor Jesus, a cumprir o ide e pregai a toda a criatura. Nos ensina, Pai. Ensina, Pai, a nos submeter ao controle do Espírito Santo. Ensina-nos, Pai, Espírito Santo de Deus, vem e manifesta Jesus, o Rei da Glória, Senhor, nessa reunião, na vida dessas pessoas, Pai. Que o Espírito Santo de Deus possa nos guiar, possa nos ensinar a ouvir a voz do Senhor. O Espírito Santo de Deus nos ensina ao ponto da gente saber quem está falando conosco, se é o Senhor Espírito Santo, se são os anjos, se são o próprio Deus, ou se é Jesus, ou se é a voz do inimigo. Que o Senhor nos ensine, nos doutrina, Pai, nos ajude a buscar mais e mais. Fere o nosso coração, Pai, com uma sede, uma fome por Ti.
para que nós possamos, Pai, entregar todas as profecias, todas as palavras, Pai, que nós possamos não desprezar nenhum sentimento, Pai, e todos os sentimentos que o Senhor nos der, que nós possamos entregá-los, Pai, para cada pessoa que o Senhor colocar no nosso caminho. Em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te adoramos, Pai. Em nome do Senhor, em nome do poderoso nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra maravilhosa que o Senhor usou sua filha para trazer para nós. Obrigado pelo coração dela, Senhor, de reconhecer que nós precisamos ajudar outras pessoas. Senhor, obrigado por ela ter recebido de nós alguma coisa e estar agora passando para os outros, assim como ela recebeu de outros irmãos, com certeza. Senhor, muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, pelo que o Senhor está fazendo na vida da Fabiana. Eu vejo um ministério muito frutífero. Eu vejo um ministério abrangente que vai abençoar muitas pessoas, de muita autoridade. Um ministério de muita autoridade, em nome de Jesus, que se cumpra. Que o Senhor proteja sua filha, o emocional dela. O Senhor venha cada dia mais trazendo essa maturidade que ela já está tendo, que ela venha aumentar cada vez mais, Senhor. Para que o Senhor tenha liberdade de usar ela, Senhor, em todo o seu potencial, em todos os projetos que o Senhor fez para a vida dela, em nome de Jesus Cristo, Pai. Aleluias, 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 Senhor. Obrigado também por me fazer ouvir isso, Senhor, porque isso me incentiva a continuar, porque o foco sempre foi esse, ajudar os profetas que estão sufocados pela religião. E que o Senhor venha trazer mais e mais desses para a gente cuidar, Senhor. Porque nós sabemos o quanto é difícil a gente estar vendo uma coisa que o Senhor está mostrando e a gente alertando por amor e por fidelidade a Ti. E as pessoas, além de não ouvirem, ainda nos sufocarem e ainda agirem com traições, com muitas situações, como Jesus sofreu. Nós sabemos que se ele sofreu, dirá a nós, mas que se nós podemos ajudar os nossos irmãos, que seja para aliviar um pouco e também para prepará-los para serem usados por Ti, como eu estou vendo o Fabiano falando hoje, Senhor. É um orgulho muito grande, uma alegria muito grande ver aquela Fabianinha que eu conheci agora falando dessa forma, entendendo dessa forma o ministério profético. Senhor, isso não tem preço, que o Senhor nos ajude a fazer mais e mais e mais, Senhor, em nome de Jesus. Traz mais pessoas para nós ajudarmos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glórias, 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 glórias a Deus. Aleluias. Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Não? André, tudo bem, André? Deixa a gente te conhecer. Você sempre aparece aí um pouquinho, depois some. Boa noite, Shalom. Tudo Boa bem com noite, vocês? Boa noite a shalom. todos. Já vi que Bom, seu ministério é profético também, porque sempre que falo do profético, você vem junto. amém. Eu recebo no meu coração esse chamado. Amém. Bom, eu sou carioca, tenho 46 de idade. Eu procuro às segundas-feiras, né, como a profeta, a irmã sabe, ocasionalmente eu entro aqui. Chego um pouquinho atrasado, vou procurar não repetir esse atraso, mas eu gosto muito do seu ministério, profeta. Glória a Deus. E eu sei que é um ministério forte, porque eu já acompanho também o ministério do próprio apóstolo Becker. Uhum. Ele tá em Recife, né? Ele mora lá, mas ele está no sul agora. Ah, ele está no sul. É. E eu já tinha falado com a irmã algum tempo antes, quando eu comprei um curso, acho que foi de anjos, né? Que o Becker Ah, estava sim. promovendo, e eu comprei esse curso.
e eu gosto muito desse ministério e vou procurar continuar acompanhando. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Deus abençoe muito que você se encontre cada vez mais no seu chamado e busque cada vez mais responder a Ele, ficar atento à voz do Espírito Santo, obedecer ela, né? Quanto mais você obedecer à voz do Espírito Santo, mais unção, mais poder você vai ter. E nesses últimos dias, Deus está levantando pessoas assim, porque Ele vai usar a gente muito poderosamente. Nesse tempo, nós vamos ver muito mais milagres, muito mais manifestação de Deus do que a gente viu em toda a vida. Amém? Glória a Deus. Prazer em conhecer você, viu? O Denil, falar Amém. alguma Igualmente. coisa? Amém. Seja bem-vindo. Quer falar alguma coisa, Denil? Não? Então vamos orar, né? Para Deus abençoe. Quer fazer uma oração, André? Sim, gostaria sim. Obrigado pelo convite. Pai, em nome de Hashem, eis-nos aqui em oração buscando a tua face. Pai, somente a ti, Senhor Yeshua, pertence toda a honra, toda a glória, todo o poder. Tu eres o nosso Pai, o nosso dono, o nosso Quírios. Pai, eu sei que tu tem muito mais para conosco, para com cada uma das pessoas aqui no Zoom. E te peço, Pai, em nome de Hashem, traz mais pessoas para o teu aprisco, traz aquelas pessoas que estavam desviadas da tua verdade, porque são teus filhos, e teus filhos, eles hão de voltar ao tempo teu, Pai, não ao tempo deles e nem delas, mas ao teu tempo, Senhor. E nos abrimos para receber o teu profético, recebemos também a nossa transformação de vida e tudo que tu tens para conosco, Pai, que se cumpra nas nossas respectivas vidas, em nome de Hashem. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, aleluia. Que reunião gostosa essa, né? Deus está presente demais com a gente. Amém. Aleluia. Nada melhor do que essa presença, né? Então, até segunda-feira que vem, né? Amém? Amém, amém, Obrigado, Fabiano. amém, aleluia. Beijo no coração de todos. Amém. Boa noite. Boa noite.